Primeiro, aquele conceito básico, né, que é o PIB, né, o Produto Interno Bruto, a riqueza gerada dentro do país. Ele é um indicador que vai dizer se o país está indo bem, né, crescendo, né, se o país está estagnado, parado, ou se o país está em recessão. A recessão acontece quando você tem mais de 2 trimestres seguidos de crescimento negativo, ou seja, fiz um trimestre, deu negativo. No trimestre seguinte eu comparo com o trimestre anterior, deu negativo, ou seja, produziu menos do que o período anterior, descontada a inflação, isso é importante. Aí você fala, o país está em recessão. Nesse momento o Brasil está em crescimento. O resultado foi no primeiro trimestre, esse dado é oficial, não é aquele IBC-BR do Banco Central, que é uma prévia, agora não. É o IBGE que fez o cálculo, somando toda a riqueza gerada nos setores primário, secundário e terciário, e o Brasil cresceu no primeiro trimestre desse ano 1,4%. O principal vetor de crescimento veio da agropecuária. A agropecuária, como eu já falei nos blocos anteriores, representa de 5% a 7% do PIB, dependendo do período. E sabe quanto cresceu a agropecuária? 12,2%. É uma pena que representa só 7%, né? Já pensou se você tivesse a agropecuária representando 50% do nosso PIB, 12,2 dividido por 2, nós teríamos crescido só puxado pela agropecuária 6,1%. Mas como pesa só 6 a 7%, ela ajudou nesse desempenho de 1,4% na ordem de 0,8% de 1%. A decepção veio da indústria. A indústria encolheu no primeiro trimestre. O crescimento negativo, né, se é assim que não podemos falar, de 0,1%, então menos 0,1%. E o setor de serviços, que abriga também o comércio, representa quase 70% do PIB e cresceu 0,3%. Então, o 1,4% ele veio da agropecuária. E aqui que eu vou chamar a atenção, e não é para ter uma visão negativa, né? Certamente os membros do governo vão comemorar, tá vendo? Nosso país é um dos que estão mais crescendo no mundo. Só que quando você faz esse recorte, você olha para o setor, você vai falar, tem musculatura para a agricultura e pecuária no segundo trimestre desse ano crescer 12%? Claro que não, né? Mesmo porque você vai comparar já com uma base maior. É como se na tua empresa você faturasse muito bem num mês, você vinha faturando 80 mil reais, num mês você faturou 100 mil. No mês seguinte, você vai comparar com 100 mil, pode ser que não seja esse crescimento de 25% que você teve. Você cresceu ali para 105 mil, quer dizer, caiu bastante. Então, é preocupante o fato de você ter um setor como esse, preocupante no sentido macro, né? Comemorar porque é um setor que foi muito bem. Além do que, você não vai ter uma nova safra, como foi o início da safra desse ano. E todos os primeiros trimestres sempre tem esse bom desempenho. Aconteceu isso também o ano passado. Depois o setor vem colhendo. O que chama atenção aqui é que quando a indústria não vai bem, ela que tem capilaridade com os outros setores, ela pode ser um fator decisivo ali na frente para você não ter crescimento econômico. A boa notícia, ela veio do investimento primário. Antes de eu falar nisso, só então para fechar, ó, nós olhamos o PIB por várias óticas. Eu gosto de olhar por duas, que é o lado da oferta e o lado da procura, o lado da demanda. Do lado da oferta, eu olho os setores. Então, por setor, o setor primário cresceu 12,2%, o setor secundário, que é a indústria, encolheu 0,01%, e o setor terciário cresceu 0,3%. Mas, para a gente entender melhor, fica mais fácil olhar o PIB pelo lado da demanda. E o resultado vai ser o mesmo. Na demanda, a gente olha o consumo das famílias, os investimentos produtivos, que a gente chama formação bruta de capital, os gastos do governo, o que nós produzimos e exportamos, menos aquilo que a gente importou. E aqui chama a atenção positivamente o crescimento dos investimentos. 3,1%. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem hoje, sobre o PIB, um investimento na casa de 17% a 18%. A média mundial é de 32%. A China deu aquele salto porque investiu, no setor público e privado, mais de 40% do PIB. Ou seja, quando você investe na formação bruta de capital, você está criando alicerce para o momento seguinte, você está sustentando o crescimento econômico. E aqui, esse crescimento de 3,1% sobre o último trimestre, que foi uma base ruim, é um bom sinal. Porém, de novo, e representando praticamente 70% do PIB pelo lado da demanda,
o consumo das famílias ajudou no desempenho do PIB. 1% de crescimento dos 70%, ou seja, só ali já deu 0,7% do 1,4%. Metade do crescimento da economia depende do consumo das famílias. E aí que vem o que eu chamo de artificialismo. Você, enquanto o governo gasta além do que arrecada, injeta liquidez no mercado. Você cria mecanismos para ampliar o crédito, por exemplo, o crédito consignado para o setor privado. Você transfere renda pela Bolsa Família. Você injeta dinheiro na economia e aí você tem um consumo das famílias puxando, em parte, o PIB. Qual é o problema? Você tem uma resposta de demanda do consumidor sem a devida produção necessária para isso. Veja o caso do setor industrial que encolheu. Então você tem um choque entre oferta e procura. As pessoas estão com dinheiro e querem consumir já. As empresas não estão produzindo porque esperam esse mercado melhorar. Conclusão, os preços sobem, a inflação se instala. Com inflação, o Banco Central é obrigado a aumentar a taxa de juros. E essas mesmas famílias que estão consumindo agora serão as endividadas ali na frente, já que elas já não estão. Conclusão, a roda da economia começa a engrenagem começa a patinar, né, daquele falseamento. Os gastos do governo foram de 0,1%, e aí tem muito a ver com as restrições orçamentárias. Vocês se lembram que o governo ficou um trimestre inteiro sem poder gastar, né? Ele teve que gastar só 1/12 por mês, né? O Congresso só aprovou o orçamento depois do Carnaval. Conclusão, houve um menor gasto do governo, mas não vai ser a tônica, tanto que o governo já anunciou o contingenciamento. As exportações cresceram 2,9% e as importações cresceram nesse período 5,9%. Resumo da ópera: se não fosse a agropecuária, o PIB brasileiro seria uma lástima. E aí, conversando com colegas, inclusive ministrei ao lado do economista Paulo Rabelo, lá no evento do Sincomércio em São Paulo, a gente dividiu uma mesa e a gente discutindo ali, nós dois chegamos à conclusão que nos próximos trimestres o crescimento serão marginais. Primeiro que não vai ter esse mesmo desempenho da agropecuária, não é possível, você não tem musculatura para crescer 12% todos os trimestres. A indústria depende muito da demanda que vem do setor de comércio e varejo, e a taxa de juros no Brasil não deve cair porque tem inflação ainda. Ou seja, a gente espera uma queda no segundo trimestre em relação a esse 1,4. No terceiro trimestre, provavelmente, o crescimento seja zero em relação ao período anterior, e se nada for feito, a gente fecha o último trimestre com crescimento negativo, o que vai resultar durante um ano de um crescimento mais perto de 1,5%, 1,7% do que dos 3,4% do ano passado. Tem como fazer lambança nisso tudo? Tem. Se o governo continuar gastando como se não houvesse amanhã, ele pode estimular esse consumo, e aí vem um artificialismo. As pessoas vão achar que as coisas estão boas, mas na prática não. É tão grave a situação do Brasil do ponto de vista fiscal que a dívida pública cresceu e a Moody's, apesar desse bom desempenho, é uma agência de risco, ela não rebaixou a nossa nota, que está próximo do grau de investimento, que é quando permite, né, que empresas internacionais venham para o Brasil, fundos de pensão, mas ela colocou como projeção de estável. Ou seja, apesar do bom desempenho vindo aqui da situação má, quando você analisa em detalhes o desempenho do PIB e o endividamento público, está na cara que ali na frente vai fazer água. E a Moody's está dizendo, fiquem atentos à questão fiscal e, portanto, agora eu não estou recomendando tanto o país. De positiva para estável, saiu essa nota no dia de hoje, certamente com repercussão no mercado. Resumo da ópera: crescemos no primeiro trimestre, temos bons indicadores, mas, infelizmente, esse é um retrato. O filme não é um filme com um final feliz.